Bem-vindo ao canal Chivas Assombrado. Olá, meu nome é Adalberto. E quero inicialmente contar uma história, que é tida como uma verdade. Na cidade onde eu moro. Numa cidade no interior de São Paulo, porém não vou revelar o nome. A história é a seguinte. Há muitos anos, em uma pequena cidade do interior, um fazendeiro chamado Gaspar encontrou um objeto estranho. Seu era uma pequena estátua, de madeira, que parecia muito antiga, e não tinha nenhum tipo de inscrição ou marca que pudesse identificar sua origem. Gaspar levou a estátua para casa e colocou-a em seu escritório. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer na casa. Seus animais de estimação morreram misteriosamente. Seus filhos começaram a ter pesadelos terríveis. E sua esposa começou a agir de forma estranha. Ele percebeu que algo estava errado e decidiu se livrar da estátua. No entanto, ele não conseguiu se livrar do objeto. Todas as vezes que ele tentava jogar fora, ela sempre voltava para a casa dele. Gaspar percebeu que a estátua era amaldiçoada e decidiu investigar sua origem. Ele descobriu que a estátua era uma antiga relíquia de uma tribo indígena que vivia na região há muitos anos. A tribo acreditava que a estátua era um ícone sagrado que trazia boa sorte e proteção. No entanto, um velho sábio da tribo amaldiçoou a estátua depois que um membro da tribo a roubou e roubou uma grande quantidade de comida da aldeia. A maldição foi lançada para garantir que quem possuísse a estátua teria azar e sofreria uma morte horrível. Gaspar percebeu que precisava livrar-se da estátua de uma vez por todas. Mas não sabia como. Então ele decidiu procurar ajuda com uma velha senhora que morava na floresta. Ela era conhecida por ser uma curandeira e uma especialista em objetos amaldiçoados. Gaspar dirigiu à floresta e contou a história da estátua à velha senhora. Ela concordou em ajudar, mas avisou que a maldição era muito forte e que eles precisavam tomar cuidado para não se tornarem vítimas dela. A velha senhora realizou um ritual de purificação e banimento, e finalmente conseguiu remover a maldição da estátua. Gaspar ficou aliviado e grato pela ajuda da velha senhora. Ele decidiu doar a estátua para um museu local, para que as outras pessoas pudessem aprender com sua história e serem alertadas sobre os perigos dos objetos amaldiçoados. No entanto, a história da estátua não acabou por ali. Meses depois, um museu em que ela estava exposta pegou fogo misteriosamente e a estátua desapareceu. Algumas pessoas acreditam que a maldição ainda está presente e que a estátua está solta aguardando sua próxima vítima. A história da estátua amaldiçoada se tornou uma lenda local e ainda assombra as pessoas da cidade. Agora vamos aos fatos que aconteceram comigo. Comecei pela história da estátua, para que vocês possam ter noção do que pode se tratar. O objeto que recebi de um aluno da faculdade onde eu trabalho. Eu sou professor universitário e ensino sobre arqueologia, estudo de objetos, crenças e povos antigos. Recentemente, um aluno meu, que sempre foi muito aplicado na matéria, começou a aparecer menos nas aulas. Suas notas começaram a cair, e percebi que ele não aparecia de jeito nenhum. Assim que tive uma oportunidade de encontrá-lo, questionei o que estava acontecendo. Vou chamar ele de Luciano, não sendo este o seu nome verdadeiro. O Luciano me contou que, como sempre, gostou muito de arqueologia. Sempre que tinha oportunidade, percorria lojas de antiguidades, procurando por objetos que aparentassem ser bem antigos e pudessem ter uma história por trás. Em uma dessas suas caçadas, encontrou uma pequena estátua que parecia trazer consigo alguma história interessante. De imediato, a comprou e a levou para a sua casa. Após várias pesquisas, e conseguiu identificar que se tratava de um objeto que um dia havia sido amaldiçoado.
Mas como ele nunca foi de acreditar em maldições, achando-se tratar apenas de superstições dos povos mais antigos, que detinham menos informações das que temos hoje, não deu importância a esse fato. Apenas começou a fazer alguns estudos nela, para tentar datar quanto tempo ela tinha, por quem e como havia sido feita. Todavia coisas começaram a acontecer. Seus pais começaram a ter brigas muito sérias. Os negócios de seu pai começaram a ter problemas. Tudo o estresse dentro de casa estava afetando ele. Começou a dormir mal, sempre tinha muita dor de cabeça. Uma insônia se instalou, ele não conseguia mais estudar, o que fez parar de ir à universidade. Fiquei muito triste por ouvir todos os problemas que estava passando. E disse que mesmo que não acreditasse nas historias, era muita coincidência tudo isso ter acontecido apenas depois dele ter encontrado a estátua e levado para sua casa. Então ele olhou nos meus olhos e me perguntou o que eu achava sobre isso, se eu acreditava em maldições, e eu disse que havia coisas que não podia, mas que eu não era tão crente assim nesses assuntos. Então ele me fez a pergunta, para a qual eu dei a resposta, que me arrependo profundamente de ter dado. Me perguntou se eu aceitaria a estátua, para que eu, com os recursos que tinha, pudesse descobrir mais sobre ela. Se havia realmente uma maldição, e se tinha uma forma de acabar com ela. Eu lhe respondi e que sim, percebi nos seus olhos naquele momento ali que ele sentiu, e eu me senti bem em poder tentar ajudá-lo. Daí por diante as coisas começaram a se complicar. Após ele me entregar a estátua, eu levei para casa, e a deixei em meu escritório. Coloquei ela junto a vários outros objetos antigos que eu tinha, e sobre os quais eu sabia todas as histórias. Eu sou casado, tenho uma filha de 10 anos, chamada Angelina, que era um anjo. Uma garotinha extremamente alegre e ativa, que sempre está disposta a brincar e me contar todas as novidades do seu dia. Minha esposa sempre foi muito compreensiva e atenciosa. Ela dedica seus dias a cuidar de nossa família. É uma artista, pintora de quadros, e de tempos em tempos participa de exposições, mas o faz mais por prazer do que por trabalho. Pouco depois de eu levar a estátua para casa, notei uma mudança de comportamento em minha esposa. Ela parecia estar cansada e irritada, sem motivo aparente. Começou a brigar comigo, sempre, e eu não sabia nem o que fazer. Minha filhinha, que era sempre muito esperta e alegre, de repente caiu doente, tinha febre, não conseguia segmentar direito. Imediatamente a levamos para o hospital, onde ela ficou internada. Minha esposa, de alguma forma, sem muito explicar, me culpou, disse que era culpa minha, a nossa pequena estar doente. E disse que não queria mais ver minha cara. Aquilo tudo acabou comigo. E eu logo percebi que sim, era minha culpa. Na verdade, aquela maldita estátua, que eu fiz a besteira enorme de aceitar. Corri para minha casa, peguei um martelo e destruí ela, em pedacinhos. Porém, não muito tempo depois, a encontrei no mesmo lugar, onde ela estava antes, totalmente intacto. Me desesperei, tentei jogar fora, mas nada, ela sempre voltava. Enquanto isso, a saúde de minha filha piorava. Desesperado, saí em busca de pessoas que pudessem me ajudar. Fui então, agora os religiosos de várias culturas, e fui atendido pelo dono, que era uma pessoa muito conhecedora desses assuntos. Ao ver a estátua, ele fez o sinal da cruz, e já sabia que se tratava da estátua indígena amaldiçoada. Ele me disse que não há como destruir maldição, única forma de livrar da maldição era passar ela para uma outra pessoa, oferecê-la como um presente. A pessoa que a receber ficará com a maldição. Até passar para outra pessoa, é um ciclo, sem fim. Eu procurei Luciano, e percebi que ele estava recuperado, e muito bem. Contei a ele o que me ocorria. Ele se desculpou, não sabia que era assim, que se lembrava daquilo, se soubesse não teria me dado ela. Mas que não poderia receber ela de volta. Agora eu vou contar o que fiz há 4 dias. Espero que não me julgue.
Não sei se vocês fariam mesmo ou não. Não me arrependo, pois salvei a vida de minha filha e eu não mediria nenhum esforço. Eu entreguei a uma pessoa desconhecida, depois de anunciar na internet que estava doando aquela peça para pessoas que fossem colecionadoras de objetos antigos. Uma pessoa rapidamente me pediu a estátua, e eu a entreguei em um parque da cidade. Não perguntei informações sobre ela, eu não quero saber, não quero encarar a culpa pelo mal que estou passando para outro, mas como diz, não me arrependo, e faria de novo. Depois minha filha está tendo uma recuperação, que deixou os médicos surpresos, e minha esposa me pediu desculpas, por ter me culpado, mal sabendo ela que estava correta. A estátua ainda está por aí. Então tome muito cuidado ao aceitar um presente de um estranho ou até de alguém conhecido, que possa lhe querer o mal, ou simplesmente por estar desesperado. Para se livrar da maldição da estátua. Obrigado e não me julgue obrigado.